paz do Senhor Jesus, meus irmãos. É uma enorme alegria estar aqui mais uma vez. Quero louvar a Deus por esse privilégio, esse culto especial. Agradecer ao meu amigo, pastor, nosso amigo, pastor Leite, toda a sua família, a sua casa. Vendo o meu amigo pastor Salles, Deus abençoe. É um prazer estar aqui nesse culto tão especial. Quero agradecer também ao presbítero Caio pelo convite, toda a sua família, a sua casa. Que Deus abençoe esse trabalho que é tão especial da família. Vamos ler o texto da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro das Crônicas de Israel, capítulo de número 4. Primeiro livro das Crônicas de Israel, capítulo de número 4, versículo de número 9. Glória a Deus. Primeiro livro das Crônicas de Israel, capítulo 4, verso 9. Está sendo projetado ali. Diz assim a palavra do Senhor: Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, quem dera me abençoasses e expandisses o meu território. Que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha aflição. E aí diz: e Deus me concedeu o que ele tinha pedido. Vamos repetir esse final? E Deus me concedeu o que ele tinha pedido. Aleluia. Você pode se assentar, glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, essa palavra vem de encontro a nós hoje, nesse culto, com essa temática, para as nossas famílias também, e para a nossa vida pessoal, porque é uma coisa interessante ler crônicas, e a primeira experiência com crônicas, com o livro, na verdade são dois que levam esse título. Ele se chamava de outra forma, ele se chamava no hebraico alguma coisa sobre os dias, o passar dos dias e dos tempos. Então, com o advento do latim, crônicas, que fala de cronologia, tempo. E quando nós temos as primeiras leituras com crônicas, nós temos a impressão de que a Bíblia quer mais uma vez mostrar para a gente que ela é um livro de precisão de nomes. Geralmente essa é a primeira hipótese de quem lê crônicas. Deus está colocando tanto nome em si, que é para mostrar que a Bíblia realmente é bem certinha nas coisas. Deus coloca as coisas nos pingos dos is, e fala até os nomes e nomes de pessoas. Eu não conheço ninguém aqui, mas realmente a Bíblia é um livro, um registro histórico. A Bíblia tem esse caráter. Ela é um registro histórico de muitas coisas. Muitos daqueles que aplicavam alto ceticismo na Bíblia, com o passar do tempo, foram convencidos pela precisão do registro histórico. Só que esse é só um olhar superficial de crônicas. A gente ainda continua pensando: por que Deus nos deu um livro com tantos nomes e ficou falando de tantos nomes? Eu nem sei de quem ele está falando. Por que ele fez isso? A Bíblia é a biblioteca de Deus. A palavra Bíblia vem de biblios, que seria livrinhos. Deus nos deu os seus livrinhos, Deus nos deu uma biblioteca. E por que ele inspirou um livro assim? Por que ele quis isso? Qual foi o motivo dele nos dar assim? Então esse assunto nos toca hoje, porque uma segunda leitura mais profunda em crônicas, você começa a perceber que o nome dessas pessoas são chefes e famílias.
você começa a perceber que a coisa já volta para uma visão familiocêntrica. O Deus que criou esse universo é assim. Estava observando quando o pastor Barçolini falou que Deus criou a família, Deus criou o lar. Você já parou para pensar o quanto o universo é familiocêntrico? Eu acho que o universo é radicalmente familiocêntrico. É tão familiocêntrico que a gente fala de Deus desse jeito. A gente fala de Deus como Pai, Filho, Espírito Santo. E mesmo quando a gente está bem distante de uma família, talvez alguém diz assim: olha, eu não sei, eu cresci sem meus pais, ou Deus não me deu filhos, ou algo assim. Quando alguém fala ou pensa algo assim, o universo é tão familiocêntrico, é como se houvesse uma centrífuga puxando as pessoas para dentro de uma família, que Deus te leva para dentro de outra família, de outra família, de outra família. E então Timóteo disse: Paulo, você é o meu pai na fé. E Paulo disse: Timóteo, você é meu filho na fé. Deus dá novos pais, novas mães, novos filhos e nos arrasta para dentro de uma família. Nessa noite nós estamos na família de Deus. Aleluia, glória a Deus. Paulo em Efésios 3,15 diz: em nome de Deus, o qual toda família na terra e no céu toma esse nome. Nós fomos arrastados para dentro de uma grande família, a família de Deus. Então, quando estamos lendo crônicas, estamos lendo não só um registro histórico, estamos lendo um registro. E essa é uma questão. As pessoas compram comentários bíblicos sobre crônicas, as pessoas compram novas hipóteses sobre crônicas. Então, eu vou te dar uma resposta hoje, você decide o que faz com os comentários. Sabe por que Deus inspirou um livro com tanto nome assim? Sabe por que você tem que ler os filhos de Hanani foram Pelatias e Jesaías, os filhos de Efaías, e você tem que ler um monte de nome de origem hebraica, semítica, às vezes até árabe. Por que você tem que ler um tanto de nome assim? É porque Deus quer mostrar, aleluia, que Ele cuidou de todas essas famílias sozinho. Glória a Deus. Porque você acha que Deus não vai cuidar da sua família? Ele cuida da sua família, Ele abençoa a sua família. Essas gerações existiram, essas pessoas foram gente de verdade, elas viveram, muitos deles eram pais, muitos deles eram avós, eles tinham nomes, eles tinham endereço, eles moravam em algum lugar, eles eram da geração de Judá, da geração de Simeão, eles eram pessoas e famílias, e Deus cuidou de cada uma dessas gerações. Eu tenho certeza que Deus vai cuidar da sua família e da sua casa. Ele é poderoso, confia em Deus. Deus cuida de famílias. O propósito de Deus é com famílias. Então nós estamos lendo um livro recheado de nomes, porque para Deus as pessoas não são blocos de concreto que são intercambiáveis. Hoje, depois do advento da Revolução Industrial, muita gente trata as pessoas assim. As pessoas não viram só nomes no livro, elas viram blocos de concreto. E elas viram um número na tela de um computador. Tantos por cento, tanta porcentagem, as pessoas foram reduzidas a porcentagem. Mas Deus te obriga a ler nomes de pais, avós, e dizer: olha, eu cuidei do avô, do pai, do filho, porque eu sabia a cor dos olhos dele, aleluia. Eu sabia onde eles moravam. As pessoas não são números para mim, elas não são nem símbolos e nem só nomes, elas são gente, elas existem e eu cuido delas e abençoo as pessoas. Nós precisamos resgatar isso. O cristianismo é altamente pessoal. Deus gosta de gente, Deus fez gente, Deus leva o nome de gente, Deus virou gente, e quando Ele virou gente, Ele ganhou o nome de Jesus Cristo, aleluia.
e algumas religiões orientais, asiáticas, eles não se importam com essa questão pessoal. O início do universo era impessoal, tudo era impessoal, mas no cristianismo é diferente. O início do universo é pessoal, de alguém. E alguém que é pessoal disse: haja luz, e houve luz, e as coisas passaram a existir. Então agora a gente não fica correndo, batendo cabeça e dizendo assim: aonde eu vou achar um significado para a minha vida, já que a origem de tudo é uma explosão atômica, um Big Bang? Não, a gente não está correndo. A gente lembra, não, a origem de todas as coisas não é impessoal. Eu não sou sem significado. Quando eu olho para mim, para o universo, eu não penso que eu sou parte da poeira das estrelas. Quando eu olho para mim e para o universo, eu sei que o universo é muito grande. Eu sei que o Sol é bilhões e bilhões de vezes maiores do que eu. Só que o Sol não pode pensar sobre mim. Eu posso pensar sobre o Sol, porque a origem do universo não foi só explosão e energia e troca de átomos. A origem desse universo foi uma pessoa, e essa pessoa me fez a sua imagem e a sua semelhança. Você é imagem e semelhança de Deus. É por isso que ele faz o resto da Bíblia falando: pessoas, 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 gente, gente, gente. Se o universo fosse pessoal, a gente era poeira. Nada disso fazia sentido. Mas aí ele começa a falar: eu abençoei pessoas, eu cuidei deles. E no meio de um livro de nomes, olha que coisa, tem uma família sofrendo aqui. No meio de um livro de nomes, alguém ganhou o nome errado. No meio de um livro de famílias, Deus abre um parênteses e diz: você sabia que tinha uma família que estava sofrendo? Eu vou te contar uma breve história deles. No meio de um livro de nomes, teve alguém que ganhou o nome errado. O nome dele foi Jabes. Ele ganhou esse nome. No hebraico, Yobes significa todos. Então Jabes, Yobes, é um trocadilho. O nome dele é um estigma do que a família dele passou. Nós temos muito pouco o que saber disso aqui, porque isso aqui abre algumas hipóteses. Você nota, por exemplo, que Jabe diz que Jabe tinha irmãos, também pode estar se referindo a parentes, diz que ele tinha mãe, mas aqui por algum motivo misterioso não é falado da figura do pai dele. O que poderia ter acontecido? Alguns teólogos conjecturam. Será que não tem a ver? Esse assunto não é importante. A questão é que a Bíblia focou no sofrimento de um parto. Será que foi isso? Foi o sofrimento de um parto? E nesse parto, com grande sofrimento, essa mãe pensou que iria morrer, então ela colocou esse nome. Ou será que realmente não tem aqui uma figura paterna porque esse pai havia falecido? Ou esse pai não estava presente? Ou essa família estava destruída? E aí Jabes nasce nessa hora, que ninguém quer saber dele. Ninguém está pensando nele e chega a ele. Então ele nasceu na hora errada, era a pessoa errada e adivinha, ganhou o nome errado também. Alguém que lê essa história em poucos versículos diz assim: mas por que Deus nos gasta tempo para ler a história de alguém que ganhou o nome errado? É sempre assim. Uma vez no final de uma mensagem, pastor Salles, teve um rapaz que disse: pastor, eu não entendi essa coisa de nome errado. Todo mundo ganha o nome errado, todo dia. Esses dias eu vi a reportagem, nasceu 3 meninos, o pai deu o nome de Xerox, Fotocópia e Carimbo, foi o nome dos meninos. Pastor, todo mundo ganha o nome errado de vez em quando. Eu falei assim: é porque o problema não é o seu problema. É sempre assim, a gente não sente a dor, a gente não carrega o nome errado, a gente não carrega essa dor, mas Deus está te vendo. Aleluia, glória a Deus. Levante as suas mãos. Eu vim aqui dizer que Deus está vendo o seu sofrimento. Aleluia. Mas é tão pequeno. Mas Deus vê o seu sofrimento. Mas ninguém se importa. Deus se importa com o seu sofrimento. Pastor, eu já levei meu sofrimento para o governador,
a gente levar os nossos problemas para Deus nessa noite, porque Deus se importa com o nosso sofrimento. Deus se importa. Parece pequeno para mim, para Deus não. Deus vê que você está andando cabisbaixo. Ele é pessoal. Por isso que Deus reprova quando nós chegamos no culto, ou quando a gente vai orar a Ele no quarto, ou quando a gente vai adorar a Deus. Deus reprova a gente tratar Ele de uma maneira impessoal. Então, onde eu puxo a alavanca aqui para cair a minha mesa? Deus reprova isso. Deus não é uma máquina e Ele odeia que as pessoas tratem Ele como se fosse um rito e uma máquina, porque Ele é pessoal e Ele nos trata assim. Ele disse: Ezequiel, você quer experimentar a minha presença e se relacionar comigo? Eu quero, então vou te levar para dentro do meu rio. Não, tá bom, pisa no rio. Aí ele colocou os pés, tirou os pés do deserto, era uma visão. Ele tira os pés do deserto e coloca no rio. A água sobe até nos tornozelos. Ele diz: Deus, eu estou muito satisfeito com você. Eu vou até falar lá na igreja, eu estou satisfeito com o meu nível. Aí Deus diz: eu não sou assim. Eu não tenho esse negócio assim de satisfeito. Você está me tratando como se eu fosse uma máquina. Entra para mais dentro do rio. E a água começa a subir até no joelho dele. Ele diz: Deus, é assim que a gente vive a vida com você? É igual com a minha esposa. Cada dia eu conheço mais, cada dia eu sei mais, cada dia eu falo mais, cada dia eu entendo mais. Com você é assim, Deus? É porque eu sou pessoal. Não, então eu vou contar lá na igreja que a água subiu no meu joelho há 10 anos atrás, eu falei em línguas, faz 10 anos que um milagre aconteceu e eu fiquei satisfeito. Sem chance. Entra para mais dentro do rio. Aleluia, glória a Deus. E ele foi entrando e a água foi subir até nos lombos. Deus está bom, eu não quero mais. Agora de aqui em diante a gente vai ficar batendo esse ponto. A água chega até aqui. Sem chance, Ezequiel. Entra para mais dentro do rio. Deus, não entra mais, não dá mais pé. Eu vou ter que começar a nadar assim. Você vai nadar para cima e para baixo, ir e voltar, porque comigo é um relacionamento. Deus é pessoal. Aleluia, graças a Deus. Jabes teve que experimentar isso. No meio de um livro de nomes, alguém era a pessoa errada e ganhou o nome errado. A Bíblia tem muita história assim. Eu me lembro da história de uma mulher que era a pessoa errada também, lá nos evangelhos. Ela seguiu Jesus e ele não ouvia ela enquanto ela gritava pedindo milagre, ele não dava atenção. Até que ele disse: olha, você é daqui de Israel? Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela disse: não, eu nasci no lugar errado. Eu não sou daqui. Eu sou de outro lugar. Então você é a pessoa errada. E desse jeito. A Bíblia tem muita história assim. Mas essa mulher continuou pedindo. Ele disse: olha, se eu for fazer um milagre para você, eu vou ter que tomar o pão dos filhos e dar para você. Ela disse: não, o pão não. Se eu receber uma migalha, a minha filha vai ser curada e a minha vida vai mudar para sempre. Ele disse: grande é a sua fé, receba o seu milagre. Porque a história de Jabes, a história dela é parecida. Você pode nascer no lugar errado, ser a pessoa errada e ganhar o nome errado. Mas se você tem fé, aleluia, então você é a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, no dia certo. Porque a fé é a porta certa para a sua vida. Glória a Deus. Jabes confiou no Deus que faz certas coisas. Nesse parêntese, onde ele recebe o nome, ele invocou o Deus de Israel. Diga comigo: o Deus de Israel. É esse Deus que eu amo. A gente nunca pode parar um evangelismo ou uma conversa sobre Deus com alguém. Uma vez eu estava evangelizando e eu disse: olha, você acredita em Deus? Eu estou aqui para te falar de Deus. Aí o budista me falou assim: não, eu acredito em Deus.
Eu sou Deus, você é Deus, Ele é Deus, tudo é Deus, tudo é Deus. Aí eu disse, não, deixa eu começar de novo. Você acredita no Deus de Israel? Aí mudou a pergunta. Deus é uma palavra tão elástica que poderia ser qualquer coisa na mente de um budista. Sócrates dizia que quando a gente diz que uma coisa é qualquer coisa, a gente está querendo dizer que ela não existe. É por isso que os budistas são classificados como ateus também. Mas Jabes não acredita em qualquer coisa. Ele acredita e invoca o Deus de Israel. Porque esse Deus abençoa as famílias. A gente começou cantando nessa noite: a sua bênção abençoa. E o que ele ora primeiro: Deus, quem dera você me abençoasse. A bênção é a coluna dorsal nas Escrituras. A bênção é central nas Escrituras. Deus não tem vergonha de alguém falar assim: olha, eu sirvo um Deus e Ele me abençoa. Ele não tem vergonha, porque isso é o caráter dele, é o que Ele é. Ele ficou fazendo isso o tempo todo, e Ele vai continuar fazendo isso o tempo todo. Ele quer ser conhecido como o Deus abençoador. Por isso que Jabes foi atrás dele. Ele não foi atrás do Deus Ra, do Deus Horus. Ele foi atrás do Deus de Israel, porque ele sabia da história. Deus chamou Abrão de Ur dos Caldeus e disse: Abrão, eu sou o Deus abençoador. Você sabia disso? Eu sustento o universo, eu conduz o rumo das coisas e eu vou abençoar você. Eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou fazer Israel. Deus, mas como que eu vou ter uma garantia disso? Você vai ter a seguinte garantia: você vai despedaçar os animais, repartir eles e fazer um caminho. Nós vamos passar juntos por esse caminho. Abraão então despedaça os animais e espera Deus. Sabe o que aquilo significa? Eles iam fazer um tipo de pacto, um compromisso tão sério, que quem quebrasse a aliança tinha que terminar daquele jeito, despedaçado. Então ele ficou esperando Deus. Deus, eu estou te esperando. Já despedacei os animais e fiz o caminho de sangue. Ele esperou o Deus de Israel. E ele tanto esperou que ele dormiu. Gênesis 15, ele dormiu. E nesse sonho, nessa visão, Deus passou sozinho no meio dos animais despedaçados. Ele passou como fogo e ele consumiu e destruiu tudo que havia ali. Ele varreu e limpou aquele caminho não existia mais. Quando Abraão acordou e disse: deixa eu passar, chegou a minha vez, não existia mais animal despedaçado, nem o caminho de sangue, tudo tinha desaparecido. Deus passou sozinho no meio dos animais despedaçados. Que Deus abençoador é esse? É esse Deus. Só existe um Deus abençoador. É o Deus que assume a maldição no nosso lugar. Hoje nós sabemos por que Deus não deixou Abraão passar naquele caminho. Porque se Deus é abençoador, Ele nunca deixaria Abraão passar por aquele caminho. Se Abraão tivesse passado por aquele caminho, nenhum de nós estaria aqui essa noite. Abraão mentiu, Abraão quebrou a aliança, Isaac quebrou, Jacó, todos quebramos a aliança. Mas Deus não deixou Abraão passar naquele caminho para Abraão não ser despedaçado. Ninguém dele ser despedaçado. Abraão não terminou despedaçado. Isaac, o filho de Abraão, não terminou despedaçado. Você sabe quem que terminou despedaçado? Foi outro filho que terminou despedaçado. Foi o Filho de Deus que terminou despedaçado no nosso lugar. Ele assumiu a maldição no nosso lugar. Não existe maldição para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Ele passou sozinho pela maldição. Ele não me deixou passar. Ele assumiu o preço no meu lugar. Ele assumiu a minha culpa. Eu quebrei a aliança, mas foi Ele que terminou despedaçado naquela cruz. E porque Ele recebeu a maldição, agora as bênçãos estão sendo derramadas sobre você, sobre
maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Aleluia. Não existe mais caminho da maldição. Ele fez um novo e vivo caminho para nós até Deus, um caminho de bondade e de bênção. É por isso que Jabes está invocando esse Deus. Deus, me abençoa, Deus, expande o meu território. Essa é uma das orações mais espirituais da Bíblia. Você sabia disso? É espiritual porque, para quem é espiritual, Paulo diz, tudo é espiritual. Para quem é puro, tudo é puro. Um dos pastores que foram assassinados na Segunda Guerra Mundial, ele se chamava Dietrich Bonhoeffer. Ele foi entregue no regime nazista porque ele era contra o nazismo e ele pregava isso na igreja, ele era contra. Enfim, Bonhoeffer foi preso e sentenciado à morte. Uma das últimas frases de Bonhoeffer era: nós não podemos obrigar Deus a nos dar nada. Não podemos obrigar Deus a nos dar nada. Mas o que importa, nós podemos pedir qualquer coisa para Deus. Aleluia. E você pode pedir qualquer coisa para Deus. Para quem é espiritual, tudo é espiritual. A Deus, eu gostaria que você abençoasse a minha família. Pastor, essa é uma boa oração? É uma boa oração. Pastor, eu gostaria que Deus expandisse meu trabalho, minhas coisas. Eu tenho uma família. Isso é uma boa oração? É uma boa oração. Deus gostou dessa oração. Deus gosta da oração de que para quem é espiritual, tudo é espiritual. Você sabe o que significa materialista? A gente misturou tanto termo e tanta coisa, mas materialista é um ateu. Materialismo é uma corrente na filosofia de alguém que nega que Deus existe e que qualquer espírito exista. Por isso só existe um mundo material, materialista, material. Então essa pessoa, ela não ora, ela não espera nada de Deus, ela é materialista. Ela confia nos braços, na força, na capacidade dela. Ela confia na sala da mesa redonda. Ela confia nos esquemas, nas negociações. Ela confia no governo, na política. Ela confia nessas coisas. Porque não existe mundo espiritual. Existe mundo material. E ele é um materialista. Olha que contradição. Pastor, materialista é quem está pedindo coisa para Deus. Não, materialista é quem não está pedindo nada para Deus. Ele confia só nele, nas coisas dele, nesse mundo. Mas nós falamos junto com o salmista: uns confiam em carros e cavaleiros, mas nós confiaremos no Senhor, Deus dos exércitos. Eu confio em Deus, e eu peço a Deus que me dê até o pão de cada dia. Eu peço que Ele me abençoe tudo, que abençoe a minha família, que me dê alimento, que me ajude a trabalhar, que me enriqueça, que abençoe, que alargue meu território. Sabe por quê? Porque isso é uma coisa boa para pedir para Deus, porque isso é legítimo para pedir para Deus. Ruim seria se você tivesse pedido para outra pessoa. Pastor, eu vi alguém pedindo uma casa para Deus, até parece que alguém precisa de uma casa. Deixa ele pedir, vai pedir o seu, pede o seu para Deus, pede as suas coisas e a sua necessidade para Deus e confia em Deus. Não tem nada de errado com a oração de Jabes. Por que agora tem algo politicamente correto sobre até o que a gente ora? Quando a gente é sincero com Deus. Sabe aquela história daquele rapaz? Uma árvore, o machado caiu na árvore. Os amigos iam dizer: agora já era, você perdeu o seu machado, porque eu nunca vi Deus salvar um objeto físico. Não, mas Deus vai fazer um milagre. Por que Deus vai fazer um milagre para você? Aí ele disse: porque o machado não é meu. É emprestado.
Ah, mas esse é o seu motivo para receber o milagre? Porque o machado não é meu, isso é um bom motivo? O machado é emprestado, eu não tenho dinheiro, isso é um bom motivo para Deus fazer o milagre? Eliseu chegou e disse: sim, isso é um bom motivo para Deus fazer o milagre. E o machado flutuou. Aleluia! Tem gente encarando, não, para Deus atender minha oração é só se eu chegar dizendo: olha, excelentíssimo complexo de todas as estrelas da sua complacência. Para com isso, meu irmão. Não, é só se for um caso de vida ou morte. Aí Deus me escuta. Aí eu vou falar assim: reverendíssima santidade, excelentíssima transcendência desse cosmos. Deus, o Senhor é todo poderoso. Eu gostaria que o Senhor abençoasse a minha família. Essa é uma boa oração para Deus. Deus ouve essa oração. Ele ouviu, já me disse: a sua mão seja comigo, me preserva do mal. Pastor, como que você sabe que Deus ouviu? 2 Crônicas 2, 1 Crônicas 2:55, antes de Jabes. 1 Crônicas 2:55 diz: as famílias dos escribas habitavam em Jabes. Aconteceu. Eu não sei como, mas aconteceu. As famílias foram morar lá, virou o nome da cidade, virou o nome do lugar, o nome do fracasso, virou o nome da bênção de Deus. É assim que Deus vai fazer na sua vida. Não importa o nome que deram para você. Ah, você não consegue, a sua família não avança, ah, você não vai conseguir. Não importa o nome que penduraram em você, o nome da derrota que virou o nome da vitória, da bênção de Deus. E o lugar onde você foi envergonhado, Deus vai te levar lá para mostrar que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Isso aconteceu. Aqui diz: e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Eu não sei quando, como, mas aconteceu. É verdade. Quando o milagre chega, meu irmão, é desse jeito. Às vezes a gente não sabe nem dizer como é que ele chegou. Eu não sei se ele orou um dia, eu não sei se já orou um mês, um ano, mas eu sei que aconteceu. É difícil explicar milagre. A gente fica estudando teologia, estuda filosofia e pode estudar até física quântica. A gente não dá conta de explicar os milagres. Pedro disse: Jesus, eu não tenho dinheiro hoje para pagar o imposto. Jesus disse: eu vou arrumar dinheiro para você, mas vai ser do meu jeito. Vai até lá, joga a rede, o primeiro peixe que vier, você abre a boca dele e vai ter dinheiro lá dentro. Sério? Sério. Mas como que esse dinheiro parou lá? Não faz pergunta difícil, vai pegar o peixe logo. Não, mas será que alguém estava brincando de cara ou coroa, o dinheiro caiu no mar e o peixe voou? Não faz pergunta. Quando o milagre chega, ele chega na sua vida e ele acontece. Às vezes a gente não sabe nem dar um nome para o milagre. Quando os hebreus estavam no deserto e começou a nevar um tipo de comida, o primeiro hebreu que pegou aquelas névoas, aquele negócio, começou a embolar e fazer um bolo, ele falou manu. Aí virou o nome da comida, maná. Manu, na verdade, não é um nome. Maná não é um nome, é uma pergunta. Maná significa o que é isso. Quando o milagre vem, a gente não sabe nem o nome que a gente dá para ele, mas ele vem de Deus, então recebe de Deus na sua vida. Me lembro quando meu pai aceitou Jesus Cristo, ele ficava indo nas Assembleias de Deus. Era numa Assembleia de Deus que ele converteu, então toda semana ele estava lá buscando a Deus, recebendo de Deus. E aí ele foi lá chamar minha tia: vamos para a Assembleia de Deus, lá Deus opera, cura, faz milagre. Ele estava em uma semana, ele tinha começado a ler a Bíblia, ele mal tinha visto alguma coisa. Ele não precisava ver, ele precisava crer. Ela disse: hoje eu não vou na igreja, meu irmão, porque nem dessa cama eu não consigo levantar. Só se o seu Jesus fizer um milagre no meu dente, aí eu levanto.
Ele disse, então ele vai fazer. Eu comecei a ler o Novo Testamento, que o pastor falou que tem que ler o Novo Testamento primeiro, então eu comecei a ler e eu li que ele cura, ele vai te curar. Na hora que ele levantou a mão, ele sentiu como se uma descarga elétrica descesse assim, e ela deu um salto da cama e disse, o que você fez comigo? Ele disse, eu não, foi Jesus Cristo que te curou, aleluia. Não, então eu vou nessa igreja, vamos nessa igreja. Ela vestiu uma roupa clarinha. Eu falo com ela, tia Juliana, como é que era? Era uma roupa clarinha, era uma roupa linda. Eu tinha que ir nessa igreja para ouvir esse Jesus. E a gente foi com o seu pai. No caminho eles estavam indo, naquele dia tinha chovido. Meu irmão, cuidado com o dia de chuva. O carro passou, acertou uma panela e veio uma onda de lama. Eu acho que veio as coisas antes da fundação do mundo também. E eles ficaram encharcados de lama. Ele olhou para ela assustado e ela disse assim, vamos na igreja, né? Lá o pastor deixa entrar desse jeito, deixa o pastor lá, não importa que essas coisas, ele não é assim não, ele quer pregar, vamos lá na igreja. Não, então vamos na igreja. Me conta aí, o que você está aprendendo na Bíblia? Não, vou contar, ó, Jesus, eu comecei a ler, ele nasceu assim, e ele começou falando as coisas quando eles estavam chegando na igreja. Ela olhou para ele e ele olhou para ela e disse, o que aconteceu com as nossas roupas? Porque não existe nem mais uma mancha nas nossas roupas. Aí ele disse, eu não sei o nome desse milagre, eu não cheguei nessa parte da Bíblia, eu não sei esse nome. Quando o milagre chegar na sua vida, recebe, não importa que o nome não, recebe. Se coloque de pé nessa noite. Aleluia, o Deus de Israel está aqui neste lugar, glória a Deus. Aleluia. O Deus de Abraão está aqui neste lugar, em nome de Jesus. Levante suas mãos. Eu vou estar orando e nós já entregando ao pastor Marcionil, eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, que a sua família seja abençoada. Em nome de Jesus Cristo, que Deus alargue as suas fronteiras. Que Deus abençoe sonhos que Ele tem colocado no seu coração. Se é dos pensamentos e da vontade de Deus, que aconteça na sua vida, que se realize, que Deus te prospere pela sua família, pela sua casa, que Deus te cure também, que Deus te livre de todo mal, que Deus te abençoe. Que Deus abençoe os teus filhos, os teus irmãos, o teu lar, em nome de Jesus. Não importa qual sofrimento você passou ano passado, ou você esteja passando agora, não importa, Deus está aqui para abençoar. Somente creia, peça a Ele, acredite. Glória a Deus. Quem pode aplaudir o nome do Senhor nessa noite?